Vamos lá, mais um vídeo do Viral Quest. Na real, acho que é o primeiro do Viral Quest, eu não lembro. Realmente não lembro, gente. I Turned God. Não. I Turned Good, falei mal. Pennywise se torna o Patatá. O que isso quer dizer? Sobre o que é esse vídeo? Eu não faço a menor ideia. Mas a gente tá aqui pra descobrir, né? O vídeo de It que eu tô fazendo aqui, sem contar o de 1 ou 2 anos atrás, que hoje em dia só tá pra membro. Mas hoje é um AU, ou Universo Alternativo, que vai contar uma história de como seria caso algo tivesse sido diferente. Ou então... nossa, uma AU de Pennywise. Caraca, eu não esperava por essa. Nem tivesse acontecido. Nesse caso, o que aconteceria se a coisa tivesse um lado bom? Um lado que nunca vimos antes. Ele tem um lado bom, se chama irmão dele. Nunca demonstrou nem nos filmes, nem no livro, nem em lugar nenhum, além só desse universo alternativo. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te mostrar o It Turned Good, o mundo onde a coisa faz o bem. Eu já vou começar falando mano, que concordo que ele tem uma voz mó boa. É simplesmente impossível de acontecer. Sim, eu sei que é só uma ideia pra ver como é que é e blá blá blá. Só que eu também sei que tem alguém, uma pessoa pelo menos, que acha que isso de alguma forma poderia sim acontecer. E eu também não poderia acontecer essa informação de qualquer jeito. Só que eu vou deixar isso mais pro final. Agora, só vamos dar uma olhada na comic. Ela começa com a história padrão. É uma comic? Gostei mais ainda. O barquinho no esgoto, o barquinho de papel. Aqui todo mundo sabe como começa e como termina. O George encontra o Pennywise, o Sr. Bob Gray, conversa um pouco com ele e quando vai pegar o barquinho, a coisa arranca o braço dele e leva ele pro esgoto. Se for... inclusive, essa cena, assim, eu não sou muito fã de filme de terror de forma geral. Mas eu já assisti vários, já assisti Sexta-feira 13 todos, já assisti todos os... o do Fred Krueger lá, já assisti vários Invocação do Mal, Atividade Paranormal, os filmes do Chuck, por aí vai. Mas, cara, em todos esses filmes existe uma regra que nunca é ultrapassado, que é as crianças não se machucam, ok? Ela pode ficar inconsciente, pode desmaiar, cair de uma escada, se machucar de leve, mas nunca passa muito disso. Mas quando eu vi esse filme, nessa primeira cena, mano, eu tomei um susto, eu juro. Eu não sou de tomar susto vendo um filme de terror, nem jump scare, porque eu sempre acho muito previsível. Mas essa cena, mano, eu dei um pulo da cadeira, cara. Quando eu vi isso, eu falei, mano, isso aqui é muito diferente, mano. E foi a mesma sensação que eu tive quando a gente viu o primeiro episódio do Bem-vindo a Derry, mano, que no final as crianças, que é o episódio inteiro eu achei que iam ser as protagonistas da história, todas elas, cara, todas elas vão de F, cara. Eu fiquei, mano, esse universo do Pennywise é uma coisa que me dá aflição de verdade, mano. Considerar o livro, só arranca o braço dele e deixa ele sangrando até a morte na rua. Só que aqui as coisas acontecem de um jeito diferente. Assim que o George vai pegar o barquinho que o Pennywise oferece, ele escuta o chiado no rádio. Era o Bill Gago dizendo que a mãe dele tinha feito jantar. E era pra andar logo. O George se despede do palhaço que tenta convencer ele de que se ele não levasse o barquinho pra casa, o Bill ia matar ele. Mas o George, que aqui é bem mais esperto que no original, disse que o Bill iria fazer outro pra ele e que o palhaço podia ficar. Se isso tivesse acontecido no original, o Bill ainda estaria vivo. Era só fazer isso, tá ligado? Literalmente. Pegar esse diabo desse barco e morreu. Aqui, ele sai vivo e a coisa com cara de tacho. O George estava de bicicleta quando o Henry Bowers e os amigos dele tacaram ela no rio. Que não se sabe se ele tá falando do Barrens, que ao mesmo tempo que é um rio também é um esgoto aberto de Derry, ou então o outro rio. Mas enfim, ele volta pra casa todo molhado, sujo e provavelmente fedendo merda. E diz pro Bill o que aconteceu. Muito o Bill provavelmente, diz que tá tudo bem e que eles iriam procurar a bendita da bicicleta assim que o George colocasse algumas roupas limpas e secas. O George concorda e vai até o quarto dele pra colocar as roupas. Só que assim mas ele só deixou a bicicleta lá, mano? Por que ele não pegou de volta? Um balão vermelho preso no guidão, pra mostrar que a coisa devolveu a bicicleta. Só que ainda não se sabe o motivo. Depois, o Bill e o George agora tem que punir o Barrys, mano, no mínimo. E a Beverly, que estavam ouvindo uma cantiga estranha sobre laranjas em algum lugar. O Mike comentou que parecia muito antiga, lá pra 1700, quando o George diz pro Bill esperar que ele tem que fazer uma coisa.
A coisa em questão é deixar uma pipoca pro Sr. Penny, já que ele tinha sido jogado pela tempestade. O Bill diz pra ele deixar de besteira, ou ele achava mesmo que o amigo imaginário dos esgotos tinha trazido a bicicleta dele de volta. Só que... Não, assim, eu achei isso meio preconceituoso. Só porque um cara é um palhaço, você vai deixar pipoca pra ele beber, mano? O cara pode... Entendeu? Ele pode gostar de outras coisas. Logo em seguida, uma mão enluvada sai do esgoto e pega a pipoca. À noite, o George estava dormindo quando escutou um barulho de... Quando ele acorda... Como eles se juntaram com a Beverly, se eles não foram comprar as coisas pro corte na barriga lá, cara, é um universo alternativo, entendeu? Tava o Pennywise em cima da cadeira, bebendo um chocolate quente, que ele teve que fazer beber pipoca? Eu falei isso? Porque a água quente do esgoto era borbulhante e ensaboada. Daí tomar um gole de chocolate quente com gosto de sabão era foda. Pior com gosto de merda por ser do esgoto, né? Podia ser pior. O Pennywise tinha feito um outro pro George e oferece pra ele. Só que dá pra ver que ele tá lutando fortemente contra o instinto predador de matar aquela criança na frente dele e comer a sua carne. No fim, ele consegue se conter e foge quando o Bill chega reclamando do barulho. Dá pra ver que aos poucos o Pennywise vai criando um laço com o George. No capítulo seguinte, o Clube dos Otários vai na casa da rua Neibolt, mais conhecida como a casa que a coisa mora. Mais conhecida como a casa da monstro. A partir de um poço. Os garotos vão lá investigar. E parece que eles estão cientes que tem um palhaço assustador na história. Quando eles viram ou quando que o Pennywise se mostrou pra eles, vai saber. Só segue a história. Eles estavam indo investigar a cantiga esquisita que eles tinham ouvido nessa casa. E por algum motivo, eles estavam junto com o George. Ele vai ver o poço que fica no porão, que é justamente onde fica a passagem pros esgotos. Ele vai seguindo a cantiga até que chega no poço e tira uma foto. Será que no final a galera vai flutuar? Ele acaba se desequilibrando e caindo pra morte. Isso se o Pennywise não tivesse segurado ele pra não cair. O George mano, assustou o Pennywise. Pô, mas o George tá pedindo pra caralho também, né, mano? Sem falar nada e fazendo uma cara de nojo, a coisa desce no poço. Todo mundo que tava ali com o George viu o que aconteceu. O legal é que o Rich já assume que o palhaço esquisito que mora no poço é um monstro. Talvez seja uma conclusão plausível ou não, vai saber. É conclusivo, ele tá certo, né? Eles começam a conversar com o George pra saber um pouco mais sobre o Penny, que nem o George chama, e acabam ofendendo o George, porque o Bill pergunta se ele já tinha machucado o George ou se já mencionou querer machucar algum deles. Eu acho que a pergunta pode sim ofender. Então, o garoto vai pro Barrens pra dar uma volta. Imagina você querer espairecer em um esgoto a céu aberto. O George vai até o Barrens e... Não, ironicamente, eu já fiz isso. Aqui onde eu moro é meio foda, mano, mas eu já fiz isso. E fica por lá, chateado, quando do nada escuta o barulho de tiro, e é o Harry Bowers junto dos seus capangas. Será que é o Maureen Derry? Eu não tô sabendo. Onde ele conseguiu essa arma? Sei lá, são os anos 80. O Bowers e os amigos dele... Como ele pegou a arma, é bem plausível, né? Ele pegou do pai dele, que é policial. O pai dele deu mole, ele foi lá e pegou a arma pra ele. Ou o pai dele tem uma arma que ele usa no trabalho dele e deixa uma arma em casa, porque nunca se sabe, né? Inclusive, eu nem sei se policiais podem pegar a arma que eles usam no trabalho e levar pra casa, ou vocês têm que comprar uma outra, tá ligado? Começam a ameaçar o George com uma pistola. Eu não acho que ele ia atirar mesmo na criança, mas vai saber. Quando o do jeito que esse cara é maluco, com o cabelo na cara, estilo Samara. Estilo Samara. Ele flutua por um tempo e do nada ele vira essa criatura horrorosa e começa a tentar matar os garotos. Menos o George, é claro. O Harry promete que nunca mais vai importunar o George de novo. Daí Caralho, que porra é essa? Nisso, o Harry cata a pistola e atira nela e sai correndo. Não que isso tenha matado a coisa, mas parece ter ferido ela um pouquinho. O suficiente pro George se preocupar. O garoto fala que isso foi incrível e tudo mais, e o Pennywise, que não tá acostumado com nada daquilo, pergunta irritado o motivo do George não tá com medo dele, e ele responde que é porque ele considera o Penny como um amigo. E o palhaço tá ligado? O cara salvou minha vida, por que eu vou ter medo dele? Que o George é só uma aberração pra ele. Então, o garoto faz a famigerada pergunta: você nunca teve amigos antes? Ele explica que o Billy e os amigos dele consideram a coisa como um monstro. E talvez ele seja mesmo um monstro. Só que não esse tipo de monstro. Um monstro bom. Um monstro bom. Isso mexe com Vocês concordam com essa afirmação monstro bom? Vocês acham que existem monstro bom? Assim, a definição da palavra monstro pode ter bom logo em seguida dele?
Porque, tipo assim, eu não sei exatamente qual é a definição de monstro, mas pra mim tem diferença entre monstro e criatura. Pra mim, assim, é um bicho que eu não sei definir o que ele é. É muito esquisito, um bicho que veio outra dimensão, alienígena, pra mim é uma criatura. Se ela é boa ou ruim, eu já não sei. Mas um monstro, pra mim, monstro é uma coisa terrível. É a minha definição, tá? A minha definição. Por exemplo, alguém faz uma coisa muito horrível, tá ligado? Tipo assim, uma coisa que os caras não vai passar nem no Cidade Alerta. Eu chamo de monstro, entendeu? Isso aqui não é um ser humano, isso aqui é um monstro. Entendeu? Essa é a minha percepção da palavra monstro, entendeu? Pra mim, o Pennywise, se eu fosse o George, até esse momento eu ia falar, ok, ele é uma criatura, uma entidade, mas eu não chamaria ele de monstro. Não sei se vocês têm essa percepção igual a mim sobre a palavra monstro, mas eu penso muito sobre isso. E ele começa a rir e a rir. Tanto que o machucado feito pela bala do Bowers acaba sangrando pra cima. E assim tá que flutuando. O George vai pegar os band-aids pra ele, a coisa some de vista. Tudo bem, Pera aí tava escrito band-aid? Hold on. I have Batman band-aid. Batman? Ah, tá, tem band-aid do Batman, tá. Eu achei que tinha escrito errado aqui em cima. Vai pegar os band-aids pra ele, a coisa some de vista. Tudo bem, usar band-aids pra um buraco de bala é meio absurdo, mas sei lá, a intenção é o que importa, eu acho. A coisa tá refletindo lá nos esgotos, no império dele de crianças flutuando. Essa coisa de monstro bom realmente colocou ele pra pensar, tanto que ele se transforma, sangra e ri. Ele joga um pedaço de pau numa Rapaz, TV, o palhaço tá coringando, mano. Ele ouve a Beverly conversando com os amigos dela através do telefone, pelo esgoto. E ouve o pai dela brigando com ela. É aí que o Maturin entra na parada. A tartaruga. O Maturin é a tartaruga cósmica que vomitou o universo. Então tudo que existe aqui existe por causa dele. Do Ele Maturin. é meio que o irmão da coisa. Não literalmente. Eles não são irmãos de sangue, mas são equivalentes em questão de grandeza e poder. Por isso que nenhum dos dois consegue se aniquilar. O Maturin representa a criação. A vida e a criação. E a coisa significa o oposto, né? E a coisa, a destruição. O Maturin começa meio que provocar a coisa, rindo dela, achando a maior graça. A coisa até pergunta se isso é o que ele quer, que ela morra de fome ou coisa e tal. Daí ele meio que tem uma Maturin parece um cantor de pagode. É um monstro bom. E talvez monstros bons devam matar o mal. No caso, pessoas ruins. Eu pensei nisso, mas eu não quis externalizar essa situação. No caso, matar ou assustar pessoas que fazem o mal. Começando pela mãe do Ed. A mãe do Ed, dele. como é que eu posso explicar? É uma Ela é vagabunda de pessoa. Que isso? Até pode parecer que ela só quer proteger o filhinho dela. Só que além dela ser literalmente a causa do Ed ser tão fraco, doente e dependente, ela ainda é a causa dos maiores traumas na vida dele. Sabe por que isso aconteceu com o Ed? Porque ele não tem pai. Se ele tivesse pai, a vivência dele seria completamente diferente, mano. No livro, é dito que ele é psicossomático, o que significa que o estresse mental que o Ed sente por causa da mãe dele se manifesta como doenças físicas, como a asma, por exemplo. Ou melhor, um pseudo-asma. Porque Cara, existe aquele negócio que... É o lance da mente sobre o corpo, uma parada assim, né? Cara, assim, vou falar pra vocês que isso é bem real. Porque teve uma vez... Coisa minha, tá? Teve uma vez que... Eu não sei se já aconteceu com vocês. Mas teve uma vez que eu me machuquei. Eu não me machuquei. Eu passei... Eu tive um negocinho aqui debaixo do braço, sabe? Coisa pouca. Eu não lembro o que era. Mas era um negócio que coçava muito. E tipo assim... Não tava coçando. Eu não sentia nada. Eu nem sabia que eu tava com isso debaixo do braço. Mas na hora que eu olhei assim, que eu falei, caramba, gente, o que é isso? Quando eu reparei que aquilo tava ali, mano, começou a coçar pra caramba. E nunca mais parou de coçar, mano. É literalmente aquela frase que os olhos não vê, o coração não sente, mano. Tá ligado? Não é tipo que aquilo começou a aparecer. Não, quando eu olhei, o bagulho já tava lá, mano. Eu não sei há quanto tempo, mas eu só começou a fazer efeito e me incomodar a partir do momento que eu vi. Eu achei isso muito bizarro, mano. Se você tá gostando desse conteúdo, então passa lá no canal do Ranzin Cine, onde eu posto vídeos sobre filmes,
séries, desenhos e tudo mais que a gente assiste lá na roxinha.tv/ranzinho. Aproveita, deixa o like e se inscreve no canal. Aquela bombinha que o Ed usa tem um composto de hidrogênio e oxigênio e com algumas outras coisas para aromatizar. Simplificando, é água não de é torneira. nada. Então não me água de torneira. a coisa ter ido atrás dela, mas ele não matou. Só deu aquele sustinho com um toque de lição de moral. Ela tava separando os remédios naquelas caixinhas que pessoas que era tudo homeopático. Daí quando ela fechou, começou a ser escrito na tampa as palavras mentirosa. O motivo eu acabei de explicar. Essa mulher é realmente uma mentirosa do cacete que ferrou com a vida do pobre do Ed. E o pior é que mesmo depois da morte, ela ainda não deixa ele em paz. Porque sempre tem uma vozinha na consciência que não deixa ele fazer nada. E essa é a pior então, parte, ele mano. nunca tinha se livrado dela. O próximo é o pai da Beverly, o Alvin Ai, Marsh, esse que cara... não tem muito o que dizer. É um lixo humano abusador que parecia gostar de bater na própria filha. Punição. Cara, esse cara, mano, Mano, o filme do It, a coisa, quando a gente assistiu, vai sair no canal lá, eu ainda tenho que editar, mas eu tô com... Enfim, né? Tenho que editar e sair lançar lá no canal. E já viu já faz meses, né? Cara, o filme do It, a coisa, é um filme que incomoda muito, mano. Principalmente as cenas em que esse cara aparece, mano. Toda vez que ele entra em cena me dava um desconforto, mano. Eu acho que isso aconteceu, né, mano? Eu tava vendo o filme e falei, gente, vou ter que pausar aqui, mano. Esse filme não tá me fazendo bem, mano. É como ele gostava de chamar. Sempre que ela, na visão distorcida dele, fazia alguma merda. O pior é que a Bev ainda gostava do pai, porque quando ele não tava descendo o cacete nela, ele até que conseguia agir como um pai normal, amoroso. Nossa e tal. senhora, Quer cara, dizer, essa até cena... onde se sabe. O negócio é que Dá um sempre nervoso, que ela velho. falava ou fazia algo que desagradava ele, era cacete. Isso sem falar nos toques aqui e ali, que eu prefiro... ele falar essa... Tu ter falado essa frase viral quest foi de fuder, mano. Olha essa porra dessa frase. Desagradava ele, era cacete. Isso sem falar nos Cara, que toques isso, mano. aqui Nesse contexto, não tinha uma palavra melhor pra você falar, não, cara? e ali, que eu prefiro nem comentar. Primeiro, pra não dar gatilho. Segundo, porque isso me enoja. E terceiro, pra não dar problema com o YouTube. O Al tava abrindo a porta do armário pra pegar o instrumento de descer a porrada favorito dele. Instrumento de descer a Só que porrada. assim que ele faz isso, a coisa aparece dizendo o sobrenome dele, babando no ombro dele. O Al se vira, mas não tem nada. Só que a baba ficou ali, como um aviso. Os próximos são o Henry Bowers. Ele não deve ter entendido nada, dele, ele ficou, que porra, eu só é essa, lembro o mano? nome de um Que deles nojo. que se chama Victor Arroto Huggins. Eles Arroto? também não tem muito o que falar. São os valentões que fazem umas brincadeiras sadias, tipo cortar a barriga do Ben com uma faca. Cara, ou... essa cena também me dá muito nervoso, cara. Me dá muito nervoso, no caso mano. dessa comic, ameaçar o George com uma pistola. Mano, Nada o demais. universo Só que o de problema dessa It, a vez coisa, não a é coisa só que me com o Harry, empurra. é com o pai dele. O pai do Henry é um daqueles pais que qualquer coisinha que o filho faça de errado é surra. Surra pra cá, surra pra lá. Acreditando que isso iria consertar alguma coisa, quando na verdade só fazia o Henry ter uma raiva acumulada que ele descontava nos outros. Por isso, inclusive, que ele era o valentão. Então a coisa foi atrás Geralmente dele é sempre e arranhou assim ele que os inteiro, valentões. quase fazendo ele capotar a viatura, o que seria muito bem feito na verdade. O Alvin estava sendo atormentado pela coisa, só que ele não sabia direito o que era. Até ele ver uma foto da coisa na forma de uma centopeia lá no quarto da Beverly. Assim que ela chega em casa, ele questiona ela sobre a foto e explica que toda hora tá vendo coisas no canto do olho, ouvindo, sentindo coisas. Ele parece que isso aí é eu todo dia, mano. Isso aí pra mim é normal. Acha que a culpa disso é dela e por isso precisa puni-la. Só que antes de conseguir fazer qualquer coisa, ele é hipnotizado pelo It através da TV. A Beverly aproveita a deixa, pega a foto e corre pra casa do Bill, sendo vista pelo George. Ela entra no quarto dele. O Pennywise virou protetor das crianças agora, acaba caindo no sono. O George sai de bicicleta e acaba escorregando dela e caindo, batendo a cabeça no chão perto de um bueiro. A coisa puxa o George pro bueiro. Cara, não é possível, mano. Cara, quantas vezes nessa AU o George quase foi de arrasta, mano? Eu acho que ele deve ser um daqueles eventos canônicos do universo que se você impedir, o universo explode, tá ligado? Porque não é possível, cara, toda hora. Parece que esse moleque tá vivendo premonição. No estilo que aconteceu no filme, só que aqui não foi pra devorar ele, e sim pra cuidar do ferimento na cabeça. Mano, o Pennywise vai destruir o universo, mano. O pior tinha acontecido.
e foram todos em direção ao centro dos esgotos de Derry, lá onde as crianças ficavam flutuando. Só que o que eles não tinham visto, e que vai fazer toda a diferença depois, é o Al, que estava observando eles de dentro do carro. E é claro que o todo Al mundo entrando no esgoto, mano, imagina isso. Assim que eles chegam lá, encontram o George dormindo no com adesivo de Batman, adesivo não, band-aid na cabeça. Melhor que o da Barbie, diga-se de passagem. Ele também segurava um bonequinho do Pennywise na mão. O George acorda, diz que tá bem, e o Bill vê que ele tá com um curativo na testa. É aí que a coisa aparece fazendo um showzinho, se amostrando todo. O que é bastante comum. O que a coisa mais gosta de fazer é se apresentar antes de assassinar suas vítimas brutalmente. Mas essa marra toda é desfeita assim que o George entrega o bonequinho. Eles perguntam se a coisa vai fazer alguma coisa com eles, alguma coisa ruim no caso. E ele responde simplesmente: "Por que eu faria algo com vocês, sendo que eu tenho uma presa bem mais interessante?" Apontando pro pai da Beverly. Lembra que ele seguiu eles até aí? Pois bem, ele vai na direção deles com um cinto na mão, pronto para dar uma surra, sem ver os dentes afiados que estavam no chão. Eles perfuram os pés e as mãos dele e o prendem no chão. E as mãozinhas levam o cinto até a Bev. Logo em seguida, o Pennywise devora o Al, levando caraca, mano. Da hora. Ele perturba o Alvin, faz ele sentir medo e culpa, tudo ao mesmo tempo, antes de devorar ele de uma vez. Um final bem merecido pra esse feliz. O George tava na frente da casa. Tá, mas o que a Beverly achou isso? Essa é a minha pergunta. Do lado. A coisa pega o saco e começa a comer, daí conversar com o George. Ele diz claramente que, da primeira vez que eles se encontraram, a coisa pretendia devorar a carne e a essência do George pouco a pouco, e mesmo assim, o garoto não demonstra ter medo e fica até agradecido por não ter sido devorado, e pergunta o motivo para a coisa não ter devorado ele até então. A coisa responde que, de acordo com a balança cósmica do universo, tem que haver um equilíbrio entre criação e destruição. Simplificando, o justo. deu um presente pro Pennywise. Logo, ele deve retribuir o favor. São regras de monstro, que nele diz. O presente em questão foi o barco de papel. O George de novo diz que ele é bom, enquanto abraça ele. Com uma cara de nojo, de novo, ele explica que não é bom nem mal. Ele tá além dessa mentalidade humana. Mano, entidades cósmicas em geral vão além da nossa concepção pífia do bom e mal, certo, errado, qualquer uma dessas coisas que a gente pensa, eles estão além dessa compreensão, tá ligado? Ele não é nem uma coisa nem outra, ele é ele. É o devorador de mundos. Mas o George disse que até agora ele só viu ele matar coisas más, o que o torna ele bom. Nesse momento, o ele continua matando de qualquer forma, né, mano? O George tem que voltar pra casa, que a mãe fez o jantar. Ele vai embora e a coisa fica por lá, sendo zoada pelo Maturin, dizendo que ela fez um bom trabalho. Provavelmente depois disso a sendo coisa zoada pelo Maturin. Foi dormir. E, enfim. Ai. Bom, o que dizer dessa comic? É uma história bem feita, uma AU que é até bem pensada. Não muda do mundo. Gostei também, achei interessante. Originais. Claro que pra encaixar na história, ela teve que dar uma modificada, mas nada muito... tipo, a Beverly já conheceu os garotos e tal, né? Isso tudo. Eles já conhecerem a coisa antes dele realmente fazer a primeira aparição na obra. Grotesco. E agora vem a explicação do porquê a coisa nunca seria boa, ou nunca poderia ser convertida de qualquer forma. Isso vai muito da origem dela. A coisa não é um ser cósmico baseado em bem ou mal. Ela tá ligado? Uma coisa. Ele é uma coisa. Além da compreensão humana, que enviou a sua forma física, ou seu avatar, para a Terra, para parasitar o universo que o irmão criou. Ela... inclusive isso, tá? O palhaço Pennywise, o monstro em si que eles derrotam, não é a coisa, de fato. Eles não mataram a coisa. É um avatar dele, entendeu? Entendeu? É como se a verdadeira coisa controlasse esse corpo por controle remoto, entendeu? Pelo controle da mente. Eles não mataram o bicho de fato, ele ainda tá vivo. Só que lá no espaço, né? Cósmico e tal. É a representação da corrupção e da destruição, enquanto o Maturin representa a ordem e a criação. Então, para meio que provocar ou arruinar a criação do irmão, ela enviou esse avatar dela para a Terra e devorar os humanos no decorrer das décadas. A coisa não é um ser mau, nem um ser bom. Ela é como um animal. Ela age puramente por instinto. Nossa, Viral, mas ele é tão sádico e mau e não sei o quê? Sim, ele parece mau.
parece sádico do nosso ponto de vista. Só que toda essa racionalidade, toda essa inteligência que ele demonstra, não é nada mais do que uma tática para enganar humanos. Ou seja, ele agindo por instinto, para nós, é como se fosse um ser psicopata, sádico, que gosta de sofrimento, quando na verdade ele é um ser que age por instinto como animal. Então nada do que a coisa faz é pensando de, nossa, agora você é malvado. Não, ele age como... a carne dessa criança é mais saborosa que a carne desse adulto aqui. Então, eu vou deixar esse adulto vivo e matar essa criança. Sacou? As decisões que ele toma não têm a ver com bem ou mal. É só tem a ver com a fome. Em instinto. Fora que ele é um ser que tá além dos conceitos criados pela humanidade, tipo o tempo. Foi revelado em Bem-vindos a Derry, spoiler aqui, que não! A coisa pode estar vivendo em todos os momentos da sua vida ao mesmo tempo. Droga, tomei spoiler. Então, sabe Mentira, quando já sabia. ele morreu, lá no capítulo 2? Na verdade, não foi bem a sua morte, foi o seu nascimento. Amanhã e ontem, pro Pennywise, é a mesma coisa. Ele nunca morre de verdade, não importa quantas vezes tentem matar a coisa. Ele sempre volta de um jeito ou de outro. Nesse caso, pra gente, viajando no tempo. Pro It, nascendo de novo. Por isso que um universo onde a coisa fique boa só seria possível caso a carne de pessoas consideradas ruins sejam mais saborosas do que as de pessoas boas. Só que isso não significaria que ele ajudaria as pessoas boas, e sim... Ele só tá comendo só, mano, é isso. Eu não consigo imaginar o It... Ele não tá fazendo isso pra ajudar ninguém, tá ligado? É só uma preferência aleatória. Você. Me diz aqui nos comentários. E aproveita e se inscreve aqui no meu canal, me ajudando com a meta de 1 milhão até o ano que vem. É, gente, vamos todo mundo ajudar ele a chegar à meta de 1 milhão. E ajuda a chegar aqui na meta também, pô. O canal tá pequenininho ainda, mas vamos crescer. Cara, e eu gostei dessa AU, porque ela não fugiu muito do original, né? Ele respeitou todas as regras e tal. E, inclusive, pô, me deu uma ideia de criar um personagem... Um personagem baseado no Pennywise. Dessa AU, entendeu? Tipo uma entidade... Não cósmica, tipo uma entidade... que meio que anda pela cidade e ela não é boa nem mal. Ela, sei lá, no máximo fica fazendo travessura e tal. Ela é meio caótica e neutro, entendeu? Eu vou usar esse personagem em algum momento em alguma história, mano. Podem anotar aí, mano.